Abra a tua Bíblia em Tiago, no capítulo 3. Queria que você abrisse em Tiago, no capítulo 3, versículo 13. Você está lendo aqui a King James. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Isso aí. Texto bíblico, ele diz o seguinte: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Diga comigo, humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ministra os nossos corações. E mais uma vez dizemos: Espírito Santo, tu és bem-vindo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Queria hoje à noite falar sobre definindo as nossas prioridades. Definindo as nossas prioridades. Algo que já concluímos é que existe uma diferença entre aquilo que os homens chamam de sabedoria e aquilo que Deus chama de sabedoria. Tiago fala que há uma sabedoria terrena, ela é humana, carnal e demoníaca. Porque a natureza humana é influenciada pelas ideias lançadas como flechas pelo diabo e os seus demônios. Interessante que em determinado momento, o Senhor Jesus chama a atenção de Pedro e diz: você não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. E antes de dizer isso, ele disse: arreda de mim, Satanás. Amém? Quem lembra desse texto? Amém? Arreda de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Significa que o diabo, ele influencia as ideias humanas. É por isso que Tiago diz que a sabedoria dos homens, ela é terrena, carnal e demoníaca. Ela é diferente da sabedoria do alto. Não só Tiago, mas Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 6 diz: contudo falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade, não me refiro entretanto à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Portanto, tanto Paulo quanto Tiago estão declarando: há uma diferença clara entre o que os homens chamam de sabedoria e o que Deus chama de sabedoria. A sabedoria de Deus é pura, é o que Tiago diz. A sabedoria que vem do alto é pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Esta sabedoria é diferente, é a sabedoria do alto, é o que eu chamo de a verdadeira sabedoria. Isso ficou claro para nós, amém ou não? Amém ou não? O Senhor, Ele não se revela nessa superfície que é a sabedoria ou o conhecimento humano, mas no seu conhecimento profundo, revelado em Jesus, revelado em seu Filho, que por sua vez é manifestado, aonde, meus irmãos? Na sua palavra. A sabedoria de Deus foi revelada em Jesus.
E Jesus é revelado a nós hoje aonde, irmãos? Na sua palavra. Veja que há um caminho de acesso à sabedoria de Deus. Portanto, a palavra é a fonte da sabedoria do alto. Diga aí para quem está do teu lado, a palavra é a fonte da sabedoria do alto. Porque mesmo o Espírito Santo que te dá acesso à sabedoria de Deus, ele o faz na direção da palavra. Jesus mesmo disse: ele vos lembrará de todas as coisas, de tudo o que tenho dito, que aliás está registrado pela ação do Espírito Santo, porque toda a palavra é inspirada por Deus, porque homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram essas palavras. Portanto, o Espírito Santo nos conduz na palavra, para que recebamos da sabedoria do alto. Entendam, irmãos, quando nós como pastores dizemos leiam a Bíblia, meditem na Escritura, leiam a palavra, dediquem tempo, nós estamos fazendo um bem tão grande a você, no sentido de que quanto mais você medita na palavra, quanto mais você lê a palavra, mais da sabedoria do alto você recebe. Amém ou não? Portanto, a palavra de Deus, ela é a fonte da sabedoria que vem de Deus. E por isso, irmãos, que hoje à noite, rapidamente, eu quero te falar que nós precisamos redefinir as nossas prioridades. Quando o assunto é adquirir a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, nós precisamos redefinir as nossas prioridades. Nós dizemos às pessoas: leiam a Bíblia, leiam bons livros, livros que falem da Bíblia, que falem da palavra, bons autores, cresçam no conhecimento de Deus. Só que na prática, a gente percebe que isso é negligenciado. Ah, pastor, eu não gosto de ler, eu não consigo ler, tenho uma dificuldade de ler. E a gente desiste. Tem algumas coisas diante de Deus, irmãos, que nós precisamos ter uma atitude radical. Tem coisas diante do Senhor, não em relação a pecados, mas coisas que eu queria mudar, que eu queria avançar na minha vida, que eu queria melhorar, mas eu nunca consegui. Vou te dar um exemplo: acordar cedo. Eu sou notívago, né? Eu tenho uma facilidade de ficar acordado à noite. Inclusive tinha noites de insônia, teve noites que eu desisti de dormir. Era 4 horas da manhã, não conseguia dormir, eu levantei e fui trabalhar. Fui ler a palavra, fui fazer alguma coisa, porque não adianta mais, eu fiquei pensando, vou seguir o dia. Fiquei noites em claro, por ter dificuldade de dormir. E aí quando consigo dormir, tinha dificuldade de acordar. Mas eu dizia: Senhor, eu quero acordar mais cedo, porque eu quero ler a palavra, eu quero te buscar com mais calma, eu quero começar o meu dia diferente. E aí chegou um ponto que eu disse para o Senhor: olha, Senhor, eu tenho falhado nisso, mas eu vou fazer um negócio, eu não vou desistir. Se eu tiver que ficar até os 80 anos tentando acordar cedo, eu vou continuar. Eu não vou desistir, mesmo que eu falhe, mas eu vou continuar. E algo que tem sido interessante na minha vida, que já faz algum tempo, eu estou conseguindo acordar cedo. Fui mudando alguns hábitos. Eu achei interessante, quando eu comecei a colocar isso no meu coração: Deus, eu posso até falhar, eu posso até não conseguir, mas eu vou continuar tentando, vou ser teimoso até o final. E é interessante, parece que uma chave começa a virar na nossa vida. E sabe, nas coisas de Deus, quando falamos sobre adquirirmos a verdadeira sabedoria, será que não vale a pena nós dizermos a nós mesmos: Senhor, eu posso até estar falhando na leitura da Bíblia, eu posso até não ser bom nesse negócio, eu posso até ter dificuldade, mas se eu entendi que aqui está a fonte da tua sabedoria, eu não vou desistir, eu vou continuar até o final, eu vou ser teimoso até que esse negócio entre em mim. Será que não falta esse tipo de atitude em nós? E será que não é o tipo de atitude que o Senhor quer ver em você? Quer ver em mim? Pessoas que entendem: Senhor, se
A revelação de Jesus é a tua sabedoria, e eu o conheço através da tua palavra, então a fonte da sabedoria agora é a tua palavra para mim. Eu vou me dedicar, amém ou não? Nós precisamos redefinir as nossas, o que, irmãos? Prioridades. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Antes da gente continuar, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui com você. Antes de nós redefinirmos as nossas prioridades, nós precisamos entender, compreender que nós necessitamos de humildade, diga comigo, humildade, para acessarmos o conhecimento de Deus. É interessante que o versículo 13 que lemos de Tiago, ele diz: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Há um link aqui, uma conexão, uma ligação. Para recebermos a sabedoria de Deus é necessário humildade. Eu fui dar uma olhada sobre o que alguns autores falam a respeito da humildade na Bíblia, e o resultado é muito interessante. O pessoal vai projetar aí na tela para você me acompanhar. O comentário grego diário de Paulo On, deixa eu só abrir com você Mateus 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres em espírito, ou humildes de espírito, porque deles, ou pois deles, é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus, irmãos? De quem que é o reino dos céus? Daqueles que são pobres ou humildes de espírito, amém? No comentário grego diário, Paulo On diz o seguinte: a expressão pobres de espírito era associada, no contexto do judaísmo do segundo templo, à identidade do povo piedoso de Deus. Nos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, a expressão pobres de espírito é associada aos filhos da luz. Embora a palavra pobre tenha o sentido primário de pobreza material, quando associada ao qualitativo de espírito, ela expressa uma ideia mais ampla semanticamente. Nesse contexto, a condição de necessidade em relação ao que é espiritual ou do espírito. A humildade cristã muitas vezes foi associada à autocomiseração. No entanto, como Jesus propõe, a bem-aventurança consiste em fazer-se pobre, fazer-se mendigo pelas coisas do espírito ou espirituais, o que significa nunca estar plenamente satisfeito da pessoa de Deus e das coisas a Ele relacionadas. Nesse sentido, os pobres no espírito são aqueles que se colocam em uma condição de humildade e submissão a Deus e à sua vontade, dependentes dele em todas as coisas. O que me chama a atenção é que para que nós possamos receber dessa sabedoria, Tiago faz esse link, faz-se necessário que nós sejamos humildes de espírito, ou seja, entendamos a nossa necessidade das coisas de Deus, que há em nós uma necessidade de sermos cheios de Deus, que nós nos tornemos mendigos espirituais no sentido de que não nos apoiamos em nosso próprio entendimento, em nossa própria sabedoria, mas buscamos em Deus como fonte primária da única e verdadeira sabedoria que vem do alto. É uma lição de humildade, amém, meus irmãos? É interessante isso. Tem um trecho de A.W. Tozer no livro Em Busca de Deus. Quem não costuma ler muito está lendo comigo hoje à noite, amém? Então já está servindo aí. O nosso infortúnio começou quando Deus foi expulso de seu santuário central e as coisas receberam permissão para entrar. No íntimo do coração humano, elas assumiram o comando. Agora os seres humanos, por natureza, não têm paz alguma no coração, pois Deus não está mais entronizado nele. Ali, em penumbra moral,
Usurpadores, obstinados e agressivos lutam entre si pela primazia sobre o trono. Há no interior do coração humano uma rija raiz de vida decaída, cuja natureza consiste em possuir, sempre possuir. Ela ambiciona coisas com paixão profunda e feroz. Os pronomes meu e minha parecem bastante inocentes quando impressos, mas seu uso constante e universal é significativo. Eles expressam a verdadeira natureza do velho homem adâmico, melhor do que 1000 volumes de teologia seriam capazes de dar a conhecer. São sintomas verbais da nossa enfermidade profunda. As raízes do nosso coração se aprofundaram e se transformaram em coisas, e não ousamos arrancar nenhuma radícula a fim de que não morramos. As coisas se tornaram necessárias para nós, um desdobramento que originalmente jamais se pretendeu. Os presentes de Deus agora ocupam o lugar de Deus, e todo o curso da natureza está transtornado por essa substituição monstruosa. O caminho para o conhecimento mais profundo de Deus, preste atenção nisso, o caminho para o conhecimento mais profundo de Deus, eu diria, o caminho para a sabedoria de Deus, o caminho para a sabedoria do alto, passa pelos vales solitários da pobreza da alma e da abnegação de todas as coisas. Os bem-aventurados, aos quais o reino pertence, são aqueles que repudiaram tudo o que é exterior e se desenraizaram do próprio coração. Toda a ideia de posse. São os pobres em espírito. Eles lançaram um estado interior comparável ao do mendigo comum das ruas de Jerusalém. É o que a palavra pobre, da maneira que Cristo a empregou, quer dizer na verdade. Esses pobres benditos não são mais escravos da tirania das coisas, quebraram o jugo do opressor e fizeram-no pela rendição, não por meio da luta. Apesar de livres de todo o senso de posse, ainda possuem todas as coisas, deles é o reino dos céus. E para mim, esses comentários fazem todo sentido com o que Tiago está dizendo. Quando nós queremos receber a sabedoria do alto, nós precisamos nos tornar pobres em espírito. Nós precisamos nos tornar mendigos das coisas de Deus. Pessoas que solicitam, que buscam, que clamam por aquilo que é dos céus. Pessoas que não acham que têm todo o conhecimento. Pessoas que não se apoiam no seu entendimento, no seu conhecimento, mas que buscam em Deus a verdadeira sabedoria. Uma humildade aqui é necessária, amém, meus irmãos? Isso é importante entrar em nós, para que nós venhamos a redefinir as nossas prioridades. Nós precisamos reconhecer que Deus precisa tomar o seu devido lugar de novo no nosso coração. Por que eu estou falando isso? Porque quando coisas tomam o nosso coração, às vezes é a série, às vezes é a televisão, às vezes é um jogo, às vezes é o celular, às vezes é a rede social, às vezes é o trabalho, às vezes é o lazer. Essas coisas começam a se tornar os nossos deuses. Nós servimos a essas coisas e não mais a Deus. Porque se a verdadeira sabedoria de Deus está na sua palavra, irmãos, por que que nós não estamos nos dedicando a conhecer a Deus em sua palavra? É difícil ler, mas não é difícil maratonar séries. É difícil buscar a Deus, mas não é difícil, você tirar um dia de folga e de lazer. E eu não estou falando contra essas coisas. A gente pode fazer essas coisas, desde que a gente não retire a prioridade, que é o reino de Deus. Você percebe que aos poucos, essas coisas vão tomando o lugar de Deus em nossas vidas. E nós precisamos redefinir então as nossas prioridades, amém? Diga aí para quem está do teu lado, redefina as tuas prioridades. Tem um livro chamado A Pirâmide da Sabedoria, de Brett McCracken, que nome difícil, para mim, mas esse livro, ele fala de algo interessante,
Ele diz que nós vivemos numa era de intensa sobrecarga de informação, com muitas fontes rápidas, superficiais e conflitantes. Essa abundância de informação não necessariamente gera sabedoria. Eu não sei se você sabe, mas com esse celular, hoje, em um dia, em 4 horas, você recebe mais informações do que os teus avós e bisavós receberam em toda a sua vida. A quantidade de informação que você recebe aqui é maior do que as gerações passadas receberam em toda a sua vida. Essa abundância de informação não significa sabedoria. Pelo contrário, às vezes nos deixa mais confusos, ansiosos e incapazes de discernir verdades mais profundas. O autor propõe que precisamos de uma dieta. Diz aí para quem está lá, você está precisando de dieta? Pergunta para quem está do outro lado, não precisa responder, só faz a pergunta, você está precisando de dieta? Não é dieta natural, estou falando aqui de uma dieta de conhecimento. Estou falando aqui de uma dieta de prioridades, tá? Então assim não precisa levar para o outro lado. Amém ou não? Se precisar de uma dieta também, às vezes a gente está precisando também, mas daí a consciência de cada um falará. O autor propõe nós precisamos de uma dieta saudável de conhecimento, equilíbrio entre fontes duradouras e passageiras. A ideia é organizar fontes de conhecimento em níveis. Ele fala isso no livro, da base ao topo, sendo a base o que sustenta o mais importante, e aí a pirâmide até o topo, as coisas menos importantes. Ele fala de 3 pontos importantes. Primeiro, comer demais, consumir informação excessiva, sem filtro. Eu já vi irmãos na época da pandemia, chegando na igreja desesperados, dizendo: pastor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei o que vai acontecer no futuro, sabe, essa pandemia, esse vírus, esse negócio, tem gente morrendo, está acontecendo isso, pessoa desesperada. Sabe o que eu disse para ele? Irmão, nós confiamos em Deus, o nosso Deus está no controle, Ele nunca perdeu o controle. Desliga a televisão, abre a palavra, confia em Deus, Deus é conosco. Às vezes há um excesso de informação sem filtro, você está ouvindo tudo, vendo tudo. Agora está na moda na internet esses podcasts falando do apocalipse, esse tempo, as guerras, o que está acontecendo, quem é que é o anticristo, será que é o Trump, será que é o Elon Musk, será que é não sei quem? O que eu acho mais engraçado é que quem está discutindo essas coisas não é crente. Dá vontade de dizer: então por que tu não te converte? Porque daí não importa quem é o anticristo, o que importa é que tu vai estar salvo. E aí as pessoas falam dessas coisas e há uma ansiedade no coração dos crentes. Por esse tipo de assunto, não tem filtro mais, se ouve de tudo. Então ele fala de comer demais, cuidado por comer demais, cuidado. Olha para quem está do teu lado, não precisa dizer nada, só dá uma olhada, você está comendo demais. Eu estou falando de coisas de conhecimento, não estou falando de coisas naturais, tá? Estou brincando com vocês. 2, comer rápido demais. Uma leitura superficial é o escaneamento sem aprofundamento. Viu um corte, 10 segundos, uau, já é profundo conhecedor do assunto. Nossa, eu vi o corte do fulano de tal. Calma, a gente precisa aprofundar. Nem tudo que brilha é ouro, você já ouviu? Sabe? Cuidado, nem tudo que aparenta é o que aparenta. A gente tem que aprofundar algumas coisas, amém? 3, comer apenas o que me agrada, só o que eu gosto de ouvir. Não procurar informações diversas, que tragam um contraponto, que me façam pensar o assunto mais profundamente. Esses dias eu conversava com um rapaz sobre política, eu dizia para ele: a gente tem que ter um cuidado, O cristão, obviamente, ele tem uma linha mais conservadora, mais à direita, mas a gente tem que ter um cuidado, porque esses políticos não são santos, meu amigo. O candidato da direita que se apresentava nas últimas eleições se dizia cristão. Mas que tipo de cristão é? Católico não praticante. Será que é cristão de verdade? Então a gente tem que ter um cuidado. Às vezes a gente briga por algumas coisas sem aprofundamento.
E é óbvio que a gente tem que votar com consciência, de acordo com os nossos valores, mas a gente tem que ser sábio. Teve pessoas brigando na família por causa de A ou de B. Essa gente não merece briga, não merece nada. Nós precisamos da sabedoria de Deus, amém ou não? Buscar conteúdos que mostrem o outro lado, que nos façam pensar mais sábios, mais inteligentes, amém, meus irmãos? O autor propõe então uma redefinição de prioridades. Quando o assunto é sabedoria, quando o assunto é o conhecimento de Deus, quando o assunto é o conhecimento em um prisma, em uma visão cristã, bíblica, na base dessa pirâmide deve estar a palavra de Deus. O noticiário mais atualizado e atemporal que você vai ler, está aqui. Não é o Jornal Nacional, não é o jornal, sei lá, da Record, da Band, não sei de onde. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Um cristão deveria alimentar-se da verdade. Alimentar-se da verdade. É o fundamento da sabedoria, é a base para que nós possamos interpretar as demais fontes. Amém, meus irmãos? Então, na base da tua pirâmide de sabedoria, coloque a palavra de Deus. Depois ele diz, a igreja, a comunidade cristã, a convivência, a correção, o ensino mútuo, isso nos faz sábios, irmãos. Ninguém gosta de ser corrigido, eu sei, ninguém que é corrigido sai dizendo, olha que legal, fui corrigido. Oh, que alegria, estou feliz. Não, a gente fica chateado, é normal, é natural. Mas quando você aceita a correção, quando você vai para casa pensar, quando você vai refletir, vai ruminar, você vai dizer daqui a pouco, o pastor tem razão, eu estou errado mesmo. Você se humilha, você muda a tua atitude, você se torna mais sábio. Não fuja disso. Então a igreja, o convívio, a comunidade, a correção, o ensino mútuo, isso é importante para a sabedoria. Aliás, muitos dão valor a esses vídeos da internet, a pastores da internet que eles não sabem aonde esses pastores moram, aonde eles estão, se eles têm igreja física, se eles cuidam das pessoas. Nós não temos esse cuidado, irmãos. É fácil falar muita coisa, mas praticar é totalmente diferente. Quem está entendendo aí pode dizer amém. O convívio, não substitua esse convívio, a comunidade, amém? Depois, ele diz, coloque a Bíblia, a igreja, a comunidade, depois a natureza, a contemplação do mundo criado, lições indiretas sobre Deus, sobre a realidade. É interessante, o Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus. Um dos remédios para a ansiedade é vá passarinhar. O que é passarinhar? Vá olhar para os pássaros. Tem umas pombas aí, né? Estavam lá dentro, lá, empoleiradas lá. Vá olhar para os pássaros. Às vezes você está ansioso, como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou resolver? Olha os pássaros, a Bíblia diz, eles não semeiam, eles não colhem, Deus cuida deles. E quando você começa a olhar para isso, você começa a lembrar e dizer, é verdade, Senhor, o Senhor cuida de mim. Eu não preciso ficar ansioso, eu entrego em tuas mãos as minhas ansiedades. O Senhor está falando conosco, a sabedoria na contemplação da natureza. Quando a gente acha que não está alcançando, né, os objetivos, porque a gente está olhando para o conhecimento dos homens, para a performance dos homens, e a gente se sente nada diante de outras pessoas, porque a gente está se comparando com as outras pessoas, mas quando você olha para a natureza, você vê Deus está no controle de tudo, Ele cuida dos animais e das coisas mais simples. Será que Ele não vai cuidar de você e de mim? Segundo a Bíblia, valemos muito mais do que as aves do céu. Ele vai cuidar de nós. E a sabedoria está nessas pequenas coisas. A sabedoria de Deus, amém ou não? Depois, coloque bons livros. Uma leitura mais profunda, cuidadosa. Leia clássicos, leia bons autores. Tem livros importantes da vida cristã, bons livros seculares também. Faça isso com curadoria, com cuidado.
pergunte a pessoas que você considera referência sobre bons livros, não saia lendo qualquer livro, né? Pergunte primeiro, faça uma pesquisa primeiro, mas bons livros de bons autores clássicos vão ampliar o teu pensamento. Isso é uma coisa importante. Quando você lê um bom livro, é como se você expandisse o teu cérebro, o teu conhecimento, a tua visão amplia, você pensa em coisas mais profundas, maiores, você se torna alguém mais sábio nas coisas de Deus, amém? Depois, a beleza, a arte, a música, a poesia, são fontes menos cognitivas, mas formam o nosso imaginário. Boa música, música de qualidade. Tem muita música cristã de qualidade. Também tem muita música cristã ruim. Você tem que escolher boa música. Arte, isso te ajuda, te faz crescer. E por último, no topo da pirâmide, a última coisa, internet e redes sociais. E é por isso que nós temos que redefinir as nossas prioridades, porque me parece que a pirâmide está invertida. Me parece que qualquer dúvida que a gente tem, a primeira coisa que a gente faz é ChatGPT, Google, Gemini. Tirando os irmãos que ficam mandando meme aí, fazendo na inteligência artificial, cujo nome eu não vou dizer aqui, mas a consciência acusa. Estou brincando, mas assim, eu estou usando isso como exemplo. Pastores na internet. Os irmãos chegam no culto, que nem o pastor sempre diz, né? Já viram 3, 4, 5 cultos na internet? Aí chegam aqui, é uma salada de fruta. O pastor diz uma coisa, outro diz outra. Não há uma linha, não há um entendimento teológico consistente. Você fica pulando de uma coisa para outra, faz uma confusão na mente da pessoa. Nós precisamos ter sabedoria. Não é que não se possa ver, mas tem que ser feito no lugar certo. Irmão, o primeiro lugar onde Deus quer falar contigo é na sua palavra. Pode usar o pastor, pode usar uma mensagem, mas tem um acesso que é dado a você e a mim, que é na sua palavra. Eu não preciso de intermediário. O Espírito Santo é o meu professor. Ele me leva a Jesus na sua palavra. Muitos estão deixando isso de lado e se alimentando de outras coisas. Cuidado, a gente tem que inverter a pirâmide. A gente tem que redefinir prioridades. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Então, a internet, as redes sociais, isso aqui deve ser usado com moderação e com critério. É volátil, é sujeito a enganos. Hoje nas redes sociais, coisas que há milênios ou pelo menos centenas de anos eram consideradas normais e corretas, hoje são questionadas. Depois de milênios, de centenas de anos, gerações após gerações, considerando aquilo correto, aquilo sendo o padrão, aquilo sendo o modelo, hoje já não é mais. Em poucos anos, quer dizer, em 20 anos, 15 anos, tudo aquilo cai por terra e se redefine. Com base no quê? Será que a gente não tem que ter um pensamento mais crítico? Será que a gente não tem que ter um pensamento mais profundo? Como assim a gente está mudando tudo assim em 15 anos, coisas de centenas de anos? Então quer dizer, todas as gerações passadas estavam erradas? Para se mudar algo de forma correta, vai levar bastante tempo, para a gente repensar bem. Sim ou não? Então nós precisamos, nesses dias, redefinir as nossas prioridades. Queria ler o último texto com você, 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 5, para a gente orar. Eu achei interessante esse texto, começa falando aos jovens, mas eu tenho certeza de que isso aqui pode e deve ser aplicado não só a jovens. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem, irmãos? Deus concede graça. Eu diria
que Deus concede a sua sabedoria àqueles que são humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em uma conversa eu dizia a um jovem, todo o assunto parece simples, até que você se debruça sobre ele, e você aprofunda o pensamento, e aí você descobre que nada é simples, que tudo é complexo. Isso é algo que eu tenho carregado para mim, na minha vida. As coisas não são simples. As pessoas dizem, não, isso aqui é fácil, isso aqui é simples. Não. Quando você chega perto, você bota a lupa, você percebe que tudo carrega a sua complexidade. E dentro disso, nós precisamos da sabedoria de Deus para tomar as decisões certas. Às vezes o teu filho, ele está rebelde, você diz, esse guri está rebelde. Mas quando você aprofunda, bota a lupa sobre o assunto, você percebe que a fonte da rebeldia tem um lugar, tem uma fonte. E se você descobrir qual é a fonte, você vai resolver o problema. Mas às vezes a gente foca na rebeldia e não consegue botar lupa para entender por que está rebelde. O que está acontecendo? Estou usando esse exemplo. Poderíamos usar tantos outros, Como que pode essa pessoa ter o posicionamento tal? Coloca a lupa, aprofunda, tenta entender a história. Você vai entender por que ela tem aquele posicionamento. E aí Deus vai te dar sabedoria, os argumentos certos, para que você possa trazer essa pessoa à sabedoria de Deus. E isso precisa de humildade, irmãos. Humildade para reconhecer isso. Nós não somos os donos da verdade. O dono da verdade é Jesus. Nós andamos com Ele. Nós carregamos essa verdade que pertence a Ele. Mas essa verdade só vai fazer sentido para as pessoas se ela for entregue em humildade. Quando você chega diante da pessoa e diz, não, isso aqui está tudo errado, essa tua religião, esse teu negócio, isso aí é o capeta, é o diabo, é o Satanás que está aí atrás. O que você acha que vai acontecer? A pessoa vai fechar a porta. Está dizendo que o meu Deus lá, o meu negócio é o Satanás? Agora, se você tiver sabedoria, respeito, e com as palavras certas, você vai abrir a porta para que Jesus possa entrar nessa vida e essa pessoa conheça o único e verdadeiro Deus. Então veja, nós precisamos da sabedoria de Deus. Precisamos redefinir nossas prioridades. Se a fonte da sabedoria é a palavra, vamos redefinir as nossas prioridades, amém ou não? Vamos desligar o celular. Vamos colocar a palavra como prioridade. Vamos desligar um pouco a televisão. Vamos orar com os nossos filhos. Vamos ensinar o caminho, andando nesse caminho. Eu faço, eu digo isso, o celular, eu coloquei para mim, desperto o celular, eu desligo o despertador, levanto e abro a Bíblia. Primeiro aplicativo que eu abro, Bíblia. Leio um versículo, leio um verso. Porque eu quero que a primeira coisa que entre nos meus olhos, na minha mente, no meu coração, seja a palavra de Deus. Se você tem a mania de chegar no celular, faz assim, bota a Bíblia em cima do celular. Quando ele tocar, para você chegar nele, você tem que passar pela Bíblia. Depois dorme com o fato de você ter passado pela Bíblia e não aberto ela. Vai se sentir culpado. Não vai, em nome de Jesus. Mas a Bíblia vai estar antes. Aproveita, abre a Bíblia antes de chegar no celular. Leia um verso. Agradeça a Deus. Diga bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Deus. Bom dia, Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra. Agora sim estou começando bem meu dia. Vamos redefinir as nossas prioridades, irmãos. Ter essa humildade, reconhecendo a sabedoria de Deus e reconhecendo que precisamos redefinir os nossos hábitos. Amém ou não? Quem aqui como eu tem que redefinir algumas coisas na sua vida aí, diga amém.
Sabe, essa humildade de reconhecer é importante. Ter esse coração, dizer, Deus, eu não vou desistir. Eu posso até estar falhando em algumas coisas. Algo que eu tenho aprendido, irmãos. Falhar em algumas coisas não significa que Deus quer que você desista delas. Ao falhar, você está aprendendo. Continue até que você tenha sucesso. Fale com Deus na caminhada. Quando a gente ora com alguém, a pessoa não é curada, eu digo isso a Deus, Deus, eu não sei porque ela não foi curada, me ajuda, eu falhei, mas eu não vou desistir, eu vou continuar até que o próximo seja curado. E aí a gente vai no outro, daqui a pouco o outro é curado. E de alguma forma, um aprendizado, o Senhor está nos ensinando algo, mas eu não posso desistir quando eu falhar em alguma coisa. Eu tenho que continuar, eu estou na escola de Deus. Entenda isso, irmão, você pode até falhar. Eu ainda não consegui mudar um hábito, eu ainda não consegui mudar isso, não consegui mudar aquilo. Não desista, continue. Se tem uma coisa que Deus ama, se tem algo que Deus ama, é pessoas firmes de propósito, pessoas que não mudam, pessoas que dizem, Deus, eu não desisto, Deus, eu vou bater na tua porta, eu vou continuar, porque eu creio na tua palavra. É o que o Senhor Jesus disse, batam e continuem batendo, peçam e continuem pedindo, busquem, continuem buscando. Porque quem bate, a porta é aberta, quem pede recebe, quem busca encontra. Então, se nós queremos a sabedoria de Deus, irmãos, vamos redefinir as nossas prioridades, amém?